do equipamento ali. Olha que bonito. Aqui somos nós nos apresentando, né? Eu e minha esposa, a professora Iris. Este mês, próximo mês de agosto, completaremos de casados 27 anos. Namoramos 6. Já pensou? É mais da metade da vida. Muito, né? Mais da metade da vida, que beleza. E aí Deus nos abençoou com 2 criaturas incríveis ali, ó, o Rafael, hoje ele está lá em Buenos Aires, teve uma semaninha de férias, foi lá com os amigos, passar lá 3 dias, ele está lá na nossa universidade, na UAP, estudando, né, não pôde vir para cá, e a Carol que está ali. Então, são os presentes de Deus, essa é a minha família, né? Uma das mais importantes credenciais que eu tenho. Não está não, viu, Edson, funcionando? Aí. Hoje, aqui já foi, eu não sei se foi eu ou foi você, mas mudou. Hoje é sábado, né? E aí tem alguns significados da palavra sábado em alguns idiomas. E eu gosto especialmente do significado que está ali, olha só. No hebraico quer dizer desistir. Desistir, interessante, né? Desistir, desista de lutar sozinho, não é? Desista de lutar sozinho. No grego significa repouso, no aramaico, parar com o trabalho, e no latim, a palavra sabatum é um dia para o coração. E você sabe que, por quê que é um dia para o coração? Teria algum sentido? Veja, hoje a gente sabe, né? Hoje nós temos conhecimento de muitas áreas das ciências, entre elas a medicina, a biologia, a química, e a gente sabe que quando o nosso coração recebe palavras de ânimo, de conforto e de esperança, o nosso organismo produz uma espécie de substâncias que a gente chama de beta-endorfinas, né? Que são substâncias que nos trazem saúde, que nos trazem alegria, combatem os radicais livres, protegem contra o câncer, contra o envelhecimento, enfim, são substâncias poderosas aí. Então, enquanto você está aqui, que Deus abençoe você. Aliás, nós tentamos para que eu não estivesse aqui. Eu e o Joel, né? Acho que tem uns 15 dias que ele está tentando para que eu não estivesse aqui, procurando outra pessoa e tal, alguém que, né, pudesse. Mas você sabe que eu estou achando que tem alguém aqui para ser abençoado pelas palavras ditas por mim hoje. Porque nós não conseguimos outra pessoa. Então, vamos ter que aceitar, né? Então, quero convidar você, então, a abrir a palavra do Senhor aí em Lucas, no capítulo 13. E nós vamos ler essa pequena parábola de 4 versos, né? 4 versos. Lucas, capítulo 13. Aqui na minha Bíblia tem um título para essa parábola, que é a parábola da figueira estéril, né? Ok? Vamos lá? Então Jesus contou a seguinte história, a seguinte parábola. E ele disse assim: certo homem tinha uma figueira plantada na sua chácara, né? Tinha uma figueira plantada ali no seu sítio. E vindo procurar nela fruto, não encontrou. Então ele disse ao caseiro, a pessoa, o agricultor, a pessoa que cuidava ali da chácara: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Pode cortá-la. Por que eu haveria de deixá-la aqui, ocupando o espaço inutilmente? Vamos cortá-la. Ao que o agricultor, o caseiro, respondeu: Senhor, deixa mais este ano, até que eu escave ao redor dela, coloque água,
coloque adubo, cuide carinhosamente dela por mais um ano. Pode, limpe, tire as ervas, enfim. Eu vou cuidar especialmente dela, Senhor, por mais um ano. Então, no final do ano, se o Senhor vier e não encontrar frutos, então, aí o Senhor corta. Tá certo? Pois bem, este filme eu acredito que quase todos vocês já assistiram. Se não assistiram, eu recomendo que você assista. Está disponível aí em plataformas de streamings, mas está também disponível no próprio YouTube. Aí você assiste. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, depois de hoje você poderá assistir novamente. Não tem problema, você vai ter uma nova leitura. Vejam, primeiro de tudo, quero dizer que não há nenhum ser humano digno de ser comparado com Jesus, evidentemente, não é? Jesus, nenhum de nós, porque Paulo diz em Romanos 3 que todos somos pecadores, imperfeitos, nenhum de nós pode ser usado, né, para representar Cristo, no seu caráter. No entanto, a própria Bíblia usa tipos, não é, em determinadas situações para representarem ao Senhor Jesus. Abraão foi um tipo de Cristo ao estar ali para sacrificar Isaac, seu filho, né? Foi um tipo de Jesus. O próprio Moisés e até mesmo um rei pagão, Ciro, não é? De uma nação pagã, foi utilizado em determinado contexto para ser um tipo de Cristo. E nós todos, o nosso desafio é sermos a parte, o quê, Joel? Visível de Deus, não é? Você é a parte visível de Deus. E eu também, somos a parte visível de Deus para as pessoas, precisamos ser isto. Então, este é um dos filmes mais premiados da história. Eu pus ali no finalzinho, dizendo o seguinte, olha, ele é considerado pela crítica a mais importante obra produzida pelo cinema no mundo. Para mim, particularmente, não sou um crítico, evidentemente, não conheço de cinema, mas é o filme que eu mais gosto. Ele fala, né, ele conta, é uma mistura de documentário com ficção, né, a história de Oskar Schindler. Esse camarada era membro do partido nazista, ok? Ele era um contrabandista, né, um negociante ali, mexia com contrabando de tudo que podia contrabandear, porque, afinal de contas, em plena guerra, o dinheiro tinha pouco valor, mas diamantes tinha muito valor, roupas tinha muito valor, bebidas tinha muito valor, charutos tinha muito valor ali naquele contexto. Então, ele contrabandeava tudo isso, né? Alcoólatra, bebia que só, não é? Mulherengo, ele era casado, mas tinha outras mulheres, e a mulher legítima sabia, enfim, mulherengo, e salvador, né? Inclusive, ele era um espião nazista, né? Tem aí a carteira dele de documento que o coloca nessa condição. Então, o que acontece? O filme fala ali do contexto de um gueto, né, que existia na cidade de Cracóvia, né, logo depois ali da invasão. Cracóvia é uma cidade na Polônia, que foi invadida pelos nazistas aí em 1939, tá certo? Então, foi ali, havia muitos judeus naquela cidade. E esses judeus, eles foram, então, né, foram decretadas leis pelo regime nazista que desapropriaram
todos os judeus, de tudo que eles tinham, eles acabaram perdendo, né? Então foram expulsos de suas casas e tudo foi, então, saqueado pelo governo, né? pelos nazistas, tá certo? E Schindler viu naquele contexto uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele adquiriu um galpão que havia sido, inclusive, de um judeu. Ele adquiriu aquele galpão e ele montou ali uma fábrica, a fábrica de utensílios, né? Fábrica de utensílios, canecas, bacias, etc, etc. Depois essa fábrica passou a produzir equipamentos e materiais para os exércitos, não é? Então, o que acontecia? Ele tinha a fábrica e ele tinha a mão de obra que ele não precisava pagar nada. Os judeus, né? Os judeus. Então, ali havia um gueto, né? Com os judeus que foram expulsos de suas propriedades e ficaram, então, colocados num bairro da cidade de Cracóvia, e aquele gueto ficou ali sendo... eles ficaram ali trabalhando, né? Trabalhando naquele contexto ali. É claro que não era qualquer um que podia trabalhar, só ficou ali quem podia trabalhar, quem pudesse ter condição de trabalhar. Então, vejam, as pessoas elas passaram primeiro por uma seleção, né? Então, se a pessoa era idosa, né? Era descartada, puf, uma bala na cabeça. Se era uma pessoa doente, bala na cabeça. Se era uma criança não tinha, vai fazer o quê? Porque o trabalho era trabalho muito pesado. Eles tinham que construir estradas, eles tinham que arrastar corpos para serem... Porque, afinal de contas, esses que eram mortos precisavam ter um destino ali, ou serem queimados, ou sepultados em valas, não é? Então, essas pessoas, elas precisavam ter condição física para fazer aquele trabalho, que não era trabalho fácil, era um trabalho duro, tinham que trabalhar 12 horas por dia, sem alimentação, portanto, não era coisa fácil. Então, veja, se a pessoa era doente, morria. Se era uma pessoa idosa, morria. Se era uma criança, morria. Então, a gente vê aí, nesse filme, ele retrata bem as mulheres e os homens, e também há muitos relatos e livros, não é? Contando todo esse contexto. Então, as mulheres, ao irem passar na vistoria médica, elas furavam o dedo e passavam sangue assim no rosto para ver se aparecia alguma cor, para darem o ar de saudáveis, para que pudessem permanecer vivos, não é? Isso acontecia com os homens e com as mulheres. Então, os coitados magrelos, assim, todos raquíticos, mas eles estufavam as costelas, assim, o tórax, para ver se, né? Estou forte, estou bem, só vivo, mas queriam permanecer vivos, né? Aí, as crianças, então, elas, depois de um determinado tempo, passaram a ser... Porque, assim, chegou uma hora no extermínio dessas pessoas que gastar uma bala com uma pessoa era muito caro, não é? Então, essas pessoas era muito melhor serem enviadas para os campos de extermínio, né? Onde muitas eram colocadas em galpões, o gás caía em cima deles e matava todo mundo de forma mais economicamente viável. Né? Bala ficava muito caro, olha que coisa louca. Então, aqui a gente vê, por exemplo, os caminhões levando as crianças para, tadinhos, né? Para um passeio do qual eles jamais voltariam, né? Para Auschwitz, né? E aí uma delas foge, né? Escapa ali, e aí não tinha onde ficar, ele abre a latrina, né? E aí já tinha um lá dentro. E ele diz, não, aqui já tem outro, procure outro para você. Olha que drama, que situação tremenda, né? Então, aí ele está dentro da fossa séptica, né? Bom, esse campo, ele era
tinha ali o chefe, né? O chefe, que era o senhor Amongot. Esse camarada, depois, em 1951, acho que foi executado, né? Por crimes de guerra, mas ele era, assim, o demônio em pessoa, né? Então, ele gostava de atirar. Então, ele levantava de manhã, ia para a varanda do seu apartamento e matava as pessoas, aleatoriamente, só para ver a queda. Homem, mulheres, crianças, ia passando alguém, vou matar aquele, matava, né? Então, coisa absurda, coisa tremenda realmente, né? Então, aí você vê ele treinando tiro, né? Estava treinando tiro nos judeus lá embaixo, no pátio ali, né? Então, coisa tremenda. E ele tinha uns irmãos, dois irmãos judeus, eles tinham a habilidade, o talento de tocarem. E Amongot, depois de matar as pessoas, para aliviar a alma, ele chamava esses irmãos para tocarem para ele. Agora imaginem tocar uma música num contexto desses, não é? Que sofrimento emocional, né? Por essas pessoas não enfrentaram, né? Você sabe que os empregados ali, os empregados judeus, no seu trabalho cotidiano, tinham duas situações que eram, assim, muito difíceis. A primeira delas, quando o corpo já estava em decomposição, né? Às vezes o corpo estava em decomposição já. E eles tinham que remover aquele corpo se decompondo, e sem luvas, sem roupa, seminus. Então, tremendo. Às vezes era um parente dele, um filho dele, um avô dele, né? E o outro caso, talvez mais doloroso ainda, é quando a pessoa estava viva. Porque às vezes você dava um tiro, né? E a pessoa não morria com o tiro. Tá certo? Então a pessoa estava viva e ele precisava ser enterrado. Então há relatos de que alguém pede para que, por favor, dá mais um tiro no meu filho. Ele está vivo, como é que eu vou enterrá-lo vivo? Ele não vale uma bala. 2 balas, então, nem se fala. Já dei uma, vou gastar 2 balas com um judeu. Tremendo. 2 balas, não é? Pois bem, nesse contexto, o seu Oscar montou sua fábrica. Montou sua fábrica. E começou a cuidar dessas pessoas. E na fábrica do senhor Oscar, ninguém morria. E esta informação se espalhou no gueto. Se espalhou no gueto. Os funcionários do senhor Oscar não morriam, porque ele protegia. Ele protegia. Esse gueto, ele foi transformado num campo de concentração. E o senhor Oscar construiu atrás do seu barracão, da sua fábrica, um gueto particular, onde ficavam os seus funcionários. E este lugar, ele não era vistoriado pela polícia, porque ele subornava o Gott, dando diamantes para ele, vinhos e charutos. Ele subornava, então ele protegia os seus funcionários. Então, todos gostariam muito de trabalhar na fábrica do senhor Oscar, porque lá eles estavam salvos, não é? Então, eles colocaram lá um documento, né? E era como se fosse uma carteira de trabalho, que eles andavam com isso com muito orgulho no bolso, que era uma declaração de que a pessoa era essencial. Olha, eu sou essencial, eu trabalho na fábrica do senhor Oscar, eu sou essencial. E este documento permitia que, ao eles se deslocarem do gueto, às vezes até ali a fábrica, né, eles não fossem mortos. Quando eles eram
abordados pelos soldados, eles mostravam o documento de que eles eram essenciais. Sabe, queridos, nós estamos também num campo aqui de concentração. Sabiam disso? Esse mundo pode até ser comparado com um campo de concentração. Nesse campo de concentração, há uma fábrica. Nesta fábrica, aqueles que trabalham nela não morrem. Porque que ainda que morram, viverão. É a fábrica do Senhor Jesus, a igreja cristã. Entrou nela, não morre. O Senhor protege, guarda a sua vida. E ainda que você morra, você vai viver. A questão é, você é essencial? Você sabe que no Salmo 88, que é o salmo mais triste da Bíblia, o salmista argumenta com Deus: Senhor, eu não quero morrer. Pelo jeito ele estava na véspera da morte. Mas ele diz o seguinte: se eu morrer, o Senhor vai ter prejuízo. Quem vai testemunhar? Quem vai dar o meu testemunho? Olha que coisa tremenda, você já viu isso? Você já pensou na pessoa chegar e dizer assim para Deus: Senhor, que história é essa? Eu preciso continuar vivo, porque se eu morrer, a tua causa vai sair perdendo. Já pensaram? Se eu morrer, quem te louvará? Se eu morrer, quem cantará louvores ao teu nome? Se eu morrer, quem testemunhará do teu poder? Que coisa tremenda, né? Você é essencial na fábrica do Senhor, na igreja, você é essencial. Pois bem, aqui nós temos alguém que insistia em falar com o senhor Schindler. E ele queria, insistia, o senhor Schindler tinha o seu escritório em cima, e a fábrica rolando embaixo, e ele trabalhava ali, e queria falar com o senhor Schindler, até que ele consegue, junto ao seu contador, que era uma espécie de gerente ali, uma entrevista com o senhor Schindler. E ele vai. Esse senhor aqui queria, por força, se encontrar com o senhor Schindler. Queria de todo jeito se encontrar com o senhor Schindler. E eu quero que vocês observem num detalhe. É claro que eu não vou contar mais spoiler do que eu estou contando do filme, né? Para aqueles que não assistiram. Depois você vai ter um contexto aqui que dá para chorar. Mas eu quero que você observe aqui. Ele tem duas coisas que fazia dele não essencial. E ainda assim, o senhor Schindler o escolheu. Ele era idoso. E os idosos morriam. E ele tem outra coisa. O que ele tem aqui que vocês percebem? Ele não tem um braço. Por isso ele também deveria ter sido executado. E ele não foi executado. Ele estava trabalhando na fábrica. E aí ele queria muito conversar com o senhor Schindler, porque ele queria dizer assim: olha, eu trabalho duro em sua fábrica, senhor Schindler. E vou continuar trabalhando ainda mais. Que sentimento motiva este senhor? Que sentimento? Que sentimento? Gratidão. Senhor Schindler, eu deveria ter morrido. Eu não sou essencial, mas o Senhor me escolheu. E é por isso que eu trabalho na sua fábrica. Trabalho duro. E vou trabalhar ainda mais. Mesmo sem fazer essas analogias, vocês estão compreendendo a analogia que eu quero fazer, não estão? Nós não somos essenciais, irmãos, na obra de Deus. Sabiam disso? Não somos. Se eu não estivesse aqui, sabe o que aconteceria, irmãos? Hoje, teria outra pessoa. Não sou essencial.
mas o Senhor me escolheu. E é por isso que eu trabalho na fábrica dele, fábrica de salvação. E vou trabalhar ainda mais. Sabe, irmãos, por que ele ia trabalhar ainda mais? Ele salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o motivo por trás do seu serviço ao Senhor? Qual o motivo? Por que você sai num dia frio e vem aqui adorar? Por que o diácono está lá? Por que os meninos estão ali cuidando do sonho? Por que o Kleber veio tocar? A Gabriele veio cantar? Por que a senhora vem aqui no meio da semana dela fazer isso? Por quê? Por quê? Por que você serve ao Senhor? Paulo dizia assim, porque o Senhor é fiel e tem me livrado do maligno. Tem me livrado do maligno. E é verdade, né, irmãos? Olha como que o inimigo é chamado de maligno. É aquele que é mau em sua essência, que gosta de fazer sofrer. Ai daquele que cair nas mãos do maligno. Um dia o anjo chegou para Davi e falou assim: você quer cair nas mãos dos teus inimigos ou nas mãos do Senhor? Ele disse: que caia eu nas mãos do Senhor. Ai daquele que cair nas mãos do inimigo, ele é mau. Outro motivo, nós éramos cegos, irmãos, e agora vemos. Vocês já pensaram o que tem? Nós temos sofrido. Nós estamos de luto, a educação adventista. Morreu uma professora anteontem, né, Iris? Da escola de Cotia. Estamos de luto, temos sofrido. Mas, em meio ao sofrimento, vemos novos céus e nova terra. Nós conhecemos o último capítulo da história deste mundo, e lá nós estamos de pé sobre o mar de vidro, cantando glórias e aleluia ao nosso Redentor. É isso, nós já sabemos, irmãos. Agora vejam, e quem não sabe? Quem não sabe? Então, eu era cego, mas eu vejo, e isto é maravilhoso, e isto me sustenta, e isto me mantém de pé, não é? Então são motivos. Nós lemos uma história, a história da figueira. E lá naquela figueira, o que significa aquela figueira? O dono vai lá, não tem fruto, vamos cortar. Não, Senhor, não corta, vou cuidar, dá mais uma chance. Esse é o contexto da história. Na Bíblia, as árvores representam o povo de Deus, certo? E aí diz lá, né, no Isaías: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são plantas de suas delícias. Bom, o dono da vinha é Deus, né? O dono da vinha é Deus. O agricultor, aquele que veio cuidar da vinha, é o Senhor Jesus. Estes são os símbolos, não é? E nós temos na Bíblia, então, aí, nessa parábola, dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é o seguinte: é a justiça. Ora, é justo ou injusto que uma árvore que não produza fruto seja cortada? Isso é justo ou injusto? Vocês estão dormindo? Os vivos me respondam, por favor. É justo ou injusto? É justo. Ora, eu estou com uma planta lá, cuido dela, trato bem dela, adubo ela, coloco água, etc. Não produz. Ocupa espaço. É justo ou injusto? Justo. Você sabe que em Romanos, no capítulo 3, Paulo diz assim: considerando a minha injustiça e a justiça de Deus, não posso reclamar se eu for cortado. Posso reclamar, entendeu? É justo que a planta que não produz seja cortada. Agora, então esse é o primeiro aspecto, o aspecto da justiça.
Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto da misericórdia do agricultor. Senhor, dá mais uma chance. Dá mais uma chance, que se eu já cuidava bem, agora eu vou cuidar ainda melhor. Eu vou podar, vou colocar um adubo especial que eu fiquei sabendo que existe ali na casa de produtos. Vou cuidar, Senhor. Cuidar, com todo carinho. Dá mais uma chance, isso é a misericórdia. Sabe, na Bíblia nós temos, então, esses dois tipos de árvores, de plantas. A primeira, representada pelos justos. Olha só, Salmo 1, né? Diz que o justo é como uma planta. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Olha só, dá o seu fruto quando? Aqui tem uma coisa interessante, que tem que dar o fruto esperado quando? Num determinado tempo. O duro é que a gente não sabe o tempo, mas existe um tempo. Não é indefinido esse tempo. A questão é, quando é este tempo? A Bíblia nos dá algumas dicas. Diz assim, hoje é o dia da salvação. É hoje. Eu não posso deixar para dar o fruto amanhã, porque eu não sei se amanhã já passou o tempo. Mas tem um tempo. E o outro, infelizmente, é aquela figueira que não produz fruto. E que vai secar. Vai ser cortada. Em Apocalipse você vê lá o anjo com a foice afiada, né? Para fazer a colheita, para separar. Tremendo isso aí, irmãos. Tremendo. Olha, os frutos são estes que você conhece da palavra de Deus, né? Domínio próprio, amor, alegria, paz. Você sabe que eu tenho assistido a sala 57. Não entendi o que era a sala 57. Eu comecei a assistir, alguém me passou, estou assistindo, graças a Deus, uma bênção tremenda. E uma coisa que que eu estranhei, sabe o que foi? Vocês sabem o que foi que mais eu fiquei assim, com aquele negócio? É que as pessoas chegam lá e falam, rapaz, eu te amo. Eu digo, meu Deus do céu. Algo que deveria ser normal. Eu ouvi um irmão falar para o outro que o amo, que me importo com ele, que preciso dele para ser feliz. Isso não deveria me assustar, isso não deveria me chocar, deveria ser natural e normal, mas eu fiquei desconfiado. Falei, que história é essa? Que ama o quê, rapaz? Ué, mas é um dos frutos do Espírito, do amor. Se eu não produzo esse fruto, eu vou ser cortado. Pois é, irmãos, eu não sei que tipo de árvore é você, não sei, só você sabe da sua vida, mas eu mereço ser cortado. Sabia disso? Nossa, professor, esses frutos ali que eu pus, olha, eu vou dizer agora para vocês, estou lascado. Mereço ser cortado. Não sei você, mas eu mereço ser cortado. Então, queridos, ainda bem, não é? Que aonde o pecado é tremendo, a graça é mais tremenda ainda. Olha lá. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça do Senhor. E embora mereça ser cortado, não corresponda, não seja essencial, o Senhor cuida de mim, o Senhor me protege, o Senhor me aceita, o Senhor me honra, não é? Você sabe que, olha só, olha que injustiça, isso aqui é ou não é injustiça? Não nos trata como merecemos. Mas a pessoa não tem que tratar de acordo com... Não, o Senhor não trata a gente com merecimento. Graça não é justiça, graça é graça. Eu não merecia esse tratamento, mas o Senhor me trata. Então, Ele não retribui a mim
conforme os meus pecados. E naquele dia se dirá, que dia? No dia que eu for receber ali a coroa da vida, naquele dia eu direi, Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor, ainda que tiraste contra mim, ainda que o Senhor quisesse me cortar em determinados momentos, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Porque o Filho do Homem, e eu te louvo, Senhor, porque o Senhor veio buscar a mim, que estava perdido. No filme tem uma cena linda, que é essa cena aí. É aniversário do Senhor Oscar. Aniversário do Senhor Oscar. E os funcionários se reúnem, e eu não sei como eles conseguem os ingredientes, mas eles queriam fazer algo para o Senhor Oscar. E talvez eles economizaram o pouco mantimento que tinham, os poucos farinha, sei lá o que eles tinham, que eles faziam uma sopa ali, que era mais um caldo quente do que qualquer outra coisa, e eles economizaram aquilo para fazer um bolo para o Senhor Oscar. E o Senhor Oscar está numa festa com seus amigos, e aí de repente alguém avisa para ele que tinha ali uma delegação de pessoas, um grupo de pessoas querendo falar com ele. Então ele vai, e eis que tem mais um indigno, um não essencial como presente para ele. Era uma criança, não é essencial, devia ter morrido, mas estava lá. E olha só, é um papelão, este bolo não deve estar tão saboroso assim, e eles estavam ansiosos, será que ele vai aceitar, como ele vai receber? E ele então, o Senhor Oscar, recebe aquele bolo como se fosse um manjar. E eu fico pensando, sabe, irmãos, a gente não tem o melhor presente para dar para o Senhor, né? Nós não temos. A gente vem para cá e o nosso coração muitas vezes está tão pesaroso, com tantas coisas, pequenas e bobas, mas que estão sujando ele. Cara, o Senhor aceita a gente ainda assim. O Senhor aceita a gente ainda assim. Às vezes a gente canta e desafina, a gente erra. Poxa vida. E tem uns que até, não vou não, porque eu não tenho talento. Puxa vida, olha só, o Senhor aceita. O Senhor aceita o nosso presente. Então, olha lá, ele recebe o presente com todo carinho. É um bolo, não é o melhor bolo. Esse é o momento, você sabe que a Lista de Schindler é um filme gravado em preto e branco, tem toda uma razão, né? E aí a única imagem colorida é desta menininha, a menina do vestido vermelho. Schindler está aqui em cima, no seu cavalo, com a sua esposa, e ele observa lá embaixo, enquanto os judeus eram exterminados ali embaixo, ele olha para aquilo lá, e essa menininha sai se esquivando, tentando escapar, salvar sua própria vida, e entre os soldados, e logo em seguida ele vê que a menininha também morreu, né? E aí ele entende que todos vão morrer, Nesse momento ele decide então salvar mesmo eles, né? Ele já tinha ganhado muito dinheiro, porque sua fábrica tinha trabalhado ali 3 anos, ou mais, com trabalho escravo, etc. e tal, e ele então decide fazer a sua lista. Ele começa a comprar os judeus, gastar tudo que ele havia ganhado para comprar os judeus, para que esses judeus saíssem dali, fossem para a Suíça e dali escapassem, não é? Ao invés de ir para Auschwitz no trem, eles pudessem então ser desviados e seguirem outro caminho. Então ele começa a comprar os judeus, e aí foram mais de 1.100 judeus salvos. Imaginem, se uma pessoa naquele campo de concentração, que agora já era campo de concentração, não queria estar na lista de Schindler. Imagine você, um judeu, lá. O destino seria a morte. Eles iriam todos ser encaminhados para
para Auschwitz para morrer nos fornos ou nas câmaras de gás, porque era mais barato do que matar com bala, porque nesse tempo a Alemanha já estava numa grande crise econômica, porque tinha gastado demais com a guerra. Não é? Então, uma bala custa, então matar com bala fica muito caro, vamos mandar para o campo de concentração. O campo de extermínio, na verdade. Todos queriam estar nessa lista, sim ou não? Todos queriam estar nessa lista. Sabe, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, existe uma lista que vai nos tirar desse campo de concentração. Sabe como é que se chama essa lista? Livro da vida do Cordeiro. E Jesus, inclusive, falou isso, né? Vocês se alegrem, porque o vosso nome está na lista. Não na lista de Schindler, mas na lista do Senhor Jesus. O filme termina, a guerra acaba, né? A guerra acaba. Schindler era um judeu, aliás, era um alemão, e agora os alemães estavam sendo caçados, porque eles haviam perdido a guerra, e ele precisava fugir. Oskar Schindler, né? E aí, aqueles 1000 agora estavam livres, todos, né? Estavam livres, e agora eles estavam ali para se despedir do senhor Schindler, que precisava fugir, para escapar ele agora, né? E aí, a cena finais ali do filme é linda, porque ele olha para aquelas 1.100 pessoas ali, 1.100 resgatados, e fala, eu poderia ter salvado mais. Gastei muito com bebida, gastei muito com mulheres, desperdicei muito dinheiro, poderia ter salvado mais. Queridos irmãos, Brasil, só o nosso país já está aí a caminho de 600 mil pessoas. Muitas delas, queridos irmãos, morrendo eternamente. Sabia disso? E nós estamos desperdiçando tempo e oportunidade. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade, irmãos. Não podemos, nós não temos muito tempo. Nós precisamos salvar as pessoas, avisar a elas que elas estão salvas e que precisam aceitar, pôr o nome dela na lista. É fácil, é só pôr o nome na lista. Ele olha para o seu carro, né? Ele falou, fiquei com esse carro. Se eu tivesse dado ele para Goth, ele teria me dado 10 judeus. Eu poderia ter salvado 10 judeus. Ele olha para um broche que ele tinha aqui de ouro, e ele disse, com esse broche eu compraria mais 2. Compraria mais 2. Os judeus, eles tinham tanta gratidão por Schindler ali, que eles arrancaram os dentes, as obturações de ouro, né, dos dentes, e fizeram um anel para Oskar de presente, e nesse anel estava escrito essa frase do Talmud, né? Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Né? E deram de presente para ele. Aqui nós vemos ele em um dos carregamentos de pessoas que eram encaminhadas para o campo de extermínio, para serem exterminadas. Então, a gente vê que ele está jogando água, né? Porque estava um calor infernal nessa época, e as milhares de pessoas ali dentro do trem, um calor, e ele, para aliviar um pouco o sofrimento, jogava água. A cada parada do trem, ele subornou os soldados ali para que eles abrissem as portas do trem, para que eles pudessem respirar um pouco. Então, ele começou a se gastar para diminuir o sofrimento deles. Sabe, queridos, o povo lá do campo de concentração saíam num trem horroroso para o extermínio. Nós, desse campo de concentração, não sairemos num trem, nós sairemos, não sei direito como vai ser, mas a Bíblia diz que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Né? Encontraremos com o Senhor nos ares. Esse livro, O Menino da Lista de Schindler, que tem aqui, enfim, tem vários livros bacanas dele, ele foi escrito por Leison. Na verdade, ele é o próprio
menino. Ele pode aparecer o menino do caixote ou o menino da lista de Schindler. Foi a criança mais nova a ser resgatada. Ele tinha 13 anos quando entrou na fábrica, portanto, não era alguém essencial, não é? E por que o menino do caixote? Porque ele não alcançava os comandos das máquinas. E ele queria ser útil. Vocês entenderam? Ele queria ser útil, ele precisava ser útil. Então ele encontrou um caixote para subir no caixote e alcançar os comandos. Ele conta que um dia foi vistoriado pelo Schindler, onde ele estava fazendo as peças, e até era meio-dia, ele só tinha feito 2 peças. E ele todo orgulhoso, olha, senhor Oscar, eu já fiz 2 peças. E aí o Oscar, muito bem, Lion. Muito bem, parabéns. Enquanto que um homem normal já tinha produzido. Sou um sobrevivente improvável do Holocausto. Era inútil, porque pequeno, devia ter morrido. Tudo pesava contra mim e praticamente nada contava a meu favor. Eu era apenas um menino. Com 35 anos, passada a guerra, em Los Angeles, já era um cidadão americano, já tinha se casado, já tinha filhos. Ele fica sabendo que o seu salvador, Oscar Schindler, visitaria Los Angeles. Então, no aeroporto haveria um encontro entre muitas pessoas ali. Nesse tempo ninguém nem sabia do que Oscar Schindler havia feito, mas ele sabia. E ele queria se encontrar com o senhor Schindler. Mas ele não sabia o que fazer, mas ele queria pegar na mão dele, abraçá-lo. E o sonho dele era, eu queria tanto que o senhor Oscar me reconhecesse. Mas eu era só um menino. Ele não, imagina, no meio de multidão daquela, ele não vai saber quem eu sou? E aí ele diz que estava ansioso, com as mãos geladas, e aí na fila, ele diz que ficou por último na fila, para pegar na mão do seu Salvador, dar um abraço nele. E ele vai, e o sonho do coração dele era, eu queria tanto que ele soubesse quem eu era. Eu queria que ele soubesse quem eu era. E ele vai, te acompanhei desde o ventre, eu sei quem você é, te conheço bem, sei das tuas lutas, das tuas batalhas, das suas frustrações. Já pensou? O Senhor sabe quem somos nós, queridos. Eu sei quem você é, Cristiano, sei quem você é, sei o que aflige o seu coração. Eu sei. Sabe, queridos, a última cena do filme é esta. É a única cena colorida do filme, né? E o Schindler, ele foi sepultado em Jerusalém, né? Num cemitério católico lá em Jerusalém. O túmulo dele está lá para ser visitado. Se você for lá, pode visitar o túmulo de Oscar Schindler. E aí você vê um momento em que milhares dos salvos por ele estão visitando o seu túmulo e levando e colocando ali uma pedra, né? O judeu não coloca flores, coloca uma pedra, porque a pedra dura, né? Porque a pedra fica lá, não murcha 2, 3 dias. E esta cena também me fez pensar no seguinte, né? Um dia nós nos encontraremos com o nosso Salvador e colocaremos aos seus pés não uma pedra, mas uma coroa. Diremos, Senhor, não somos dignos, éramos apenas uma criança. Sabe, queridos, ele morreu em 2013, né? De 1092 para cá, 1992, ele começou a divulgar Schindler, o que ele havia feito. Oscar Schindler achou que a minha vida era importante, achou que valia a pena me salvar. Agora é minha vez de retribuir falando sobre o Oscar Schindler que eu conheci. Eu bati os olhos nesse texto e eu falei, poxa vida, eu posso parafrasear esse texto, colocando no lugar de Oscar Jesus Cristo e no lugar dele a mim, não é? Então, Jesus Cristo achou que a minha vida era importante.
Ele achou que valia a pena me salvar. Imagine. Agora é a minha vez de retribuir, falando sobre o Senhor Jesus que eu conheci. Paulo diz assim: eu, de muito bom grado, gastarei tudo o que tenho e me deixarei gastar pelas vossas almas. Esta deve ser a decisão, queridos, nossa hoje. Vou arrumar um caixote, vou subir e vou trabalhar duro na obra do Senhor. Vou gastar tudo o que tenho e vou me deixar gastar para salvar almas. Que esta seja a nossa decisão em nome de Jesus.